Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma conversa no olho do redemoinho, desta vez com um apresentador, conversador. Sou eu, Flávio Lobo, em cores humanas, porque depois de muita pressão, eu resisti heroicamente durante 16 vídeos em fazer esse programa com uma luz verde que me deixava meio ET. Mas agora, depois de muita pressão, eu estou aqui em cores humanas, troquei por uma luzinha branca aqui do lado. E tenho a honra e o prazer e a alegria de receber para essa 17ª conversa a minha querida Natália Mota. A Natália é psiquiatra, é neurocientista, está fazendo atualmente o seu pós-doc, o seu pós-doutorado no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que é um departamento de física muito relevante na ciência brasileira, para a ciência brasileira. Ela vai contar um pouco dessa história, porque física tem muito a ver com vários trabalhos dela, pesquisas dela. E a gente vai, daqui a pouco eu já vou passar para ela, como sempre vou fazer uma introdução bem rápida aqui, mas eu queria fazer aqueles pedidos, aquela coisa os pedidos do youtuber, que são, dê um like, compartilhe, torne-se membro do canal e me ajude, me incentive a continuar fazendo essas conversas e soprando esse redemoinho. O que mais? Eu acho que é isso, Natália. Eu acho que a gente pode já entrar na conversa. Para comecinho de conversa, eu vou te pedir uma coisa. Se você puder fazer uma síntese, uma coisa rápida para a gente ir logo para os temas que são muito bacanas, mas que é importante as pessoas saberem um pouco da trajetória de quem está falando, de quem está na conversa. Se você puder fazer uma síntese rápida da sua trajetória na psiquiatria, na neurociência, te agradeço. Olá, bem-vinda. Bom ter você. Obrigada, Flavinho. Um prazer imenso estar aqui conversando com você. É sempre bom, né? E conversar e poder manifestar essas ideias assim mais abrangentemente é mais legal ainda. Desculpa, esqueci de duas informações fundamentais que eu faço questão de dar. Desculpa a interrupção, já te retorno a palavra, já te dou a palavra de volta. A Natália é uma pessoa que ganhou um destaque na ciência brasileira nos últimos anos muito relevante, muito importante, na área de ciência mental e de tecnologias para diagnóstico de ciência mental, na área de saúde mental e de tecnologias de diagnóstico nesse campo da saúde mental, e ganhou prêmios muito importantes, ganhou prêmios no Brasil e no exterior. E aí para sintetizar os feitos da Natália, eu queria dar 2 dados para quem não a conhece ainda, que a Natália ela ficou entre as 10 finalistas do prêmio Carreira Inspiradora da mais prestigiosa revista científica do mundo, que é a Nature. E, como se não bastasse, foi indicada pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Coisa que, como eu estava falando com ela antes, é bom fazer uma nota de pé de página. Poderosa aí tem a ver com axé. É o poder de criação, é o poder de transformação, é o poder de vivificação do mundo. Não é poder aquele ruim. Não é aquela parte que é o poder de pressão, de controle, né? É o poder de vida, é o poder vital. Desculpa, Natália. Pronto. Bola no teu pé de novo. Obrigada, Flávio. Então, eu sou originalmente do Ceará, fui fazer medicina em Natal, na UFRN, e de lá eu fiz boa parte dessa carreira que obteve esse reconhecimento. Eu acredito que muito fruto também de uma inspiração que tinha na época em que eu estava fazendo, iniciando essa carreira em ciência, principalmente, já muito envolvida com psiquiatria, concluindo o curso, e vi desde a origem a ideia do Instituto do Cérebro, ainda quanto era Instituto de Neurociências. Então, nessa época, nesse ambiente muito rico de contato com as neurociências,
enquanto eu estava aprendendo, né, terminando o curso, iniciando a residência em psiquiatria, estudando muito, né, psicopatologia, exame do estado mental, como que o psiquiatra faz para identificar sofrimento mental, quais são os sinais de risco, como que a gente percebe nessa escuta de quando alguém está compartilhando algo com a gente, de que alguma coisa ali precisa de uma atenção especializada. Então, nessa época em que eu estava aprendendo a fazer esse exame e sendo treinada como psiquiatra, eu também estava recebendo um treino muito importante, fundador das bases de pesquisa que eu ainda hoje levo. E na mesma época, em contato com o Siddhartha Ribeiro, onde eu trabalhei boa parte da minha carreira, eu tive o contato com as ideias, né, que ele compartilhava com o Guilherme Setti, que hoje em dia é diretor do Departamento de Tecnologia e Inovação da IBM, e o Mariano Sigman, né, que foi por muito tempo professor de Física da UBA. Eles três, eles tinham, na época que eles eram contemporâneos na Rockefeller, tinham ideias sobre como usar matemática para ajudar a entender linguagem, né? E daí a gente conversando, eu percebia que muitas das coisas que a gente percebe do sofrimento mental do outro tem a ver com linguagem. O psiquiatra, o profissional de saúde mental, não só o psiquiatra, né, mas todo profissional de saúde mental que faz essa escuta atenta, ele percebe esses sinais e sintomas a partir da fala, né? Muitos do comportamento humano que a gente percebe, tem algum sinal aí que precisa de atenção, é a partir da escuta. Então, foi daí que a gente começou a pensar, se a gente consegue, então, com essas novas tecnologias, né, principalmente inteligência artificial e uma série de ferramentas, de algoritmos que a gente chama hoje em dia de Natural Language Processing Tools, né, processamento de linguagem natural, será que a gente não consegue utilizar essas novas tecnologias não apenas para melhorar a busca no Google, mas também para ajudar a gente a quantificar esses sintomas? Porque o que o psiquiatra faz é isso, ele faz essa grande computação a partir da sua própria experiência de escuta para identificar sinais de risco. Será que se a gente traduzir isso para uma base matemática, a gente não conseguiria quantificar esses sinais a partir da fala do sujeito? O importante aí nesse passo é o quê? A tradução daquilo que o psiquiatra faz para uma linguagem que o computador entenda, né? E basicamente, assim, como a gente se encontra no Brasil e a gente não tem a disponibilidade de várias pessoas para trabalhar para a gente em determinados setores, em diferentes disciplinas, eu tive a sorte, que na época eu pensei que era muito difícil, mas eu tive a oportunidade de ter que aprender o caminho como um todo. Então, eu fui lá para o início, para a base mesmo, para a matemática, para entender o que é que as teorias poderiam me ajudar mais no que eu precisava saber para traduzir esse exame do estado mental e poder, então, passar isso para uma linguagem de programação, para criar softwares, etc. Então, o primeiro passo foi esse. E uma das coisas que me chamava muita atenção ao escutar os pacientes eram as modificações na fala de pessoas que passavam por uma síndrome que a gente conhece como psicose, né? Então, psicose é aquela situação em que as pessoas ficam ouvindo vozes ou vendo coisas que não existem e acreditando numa realidade que, na verdade, quem está compartilhando aquela realidade não concorda. Então, acreditando que está sendo perseguido ou que está recebendo comunicações divinas ou alguma coisa assim que não fazem parte da cultura compartilhada com aqueles com quem eles convivem. Então, isso gera muito sofrimento e isso tem um impacto muito grande também na forma como as pessoas se comunicam. Uma parte das pessoas que passam por isso tem o que a gente chama de uma desordem chamada esquizofrenia. E o que é que chamava bastante atenção desde as primeiras descrições da esquizofrenia, desde o início, é que com o tempo e com o passar das crises,
essas pessoas vão perdendo capacidade de cognição, capacidade de aprender e de estar presente, principalmente numa parte da cognição que a gente chama de cognição social. São essas habilidades que fazem com que a gente compartilhe as nossas próprias experiências com outras pessoas. Então, com o tempo, as pessoas que passam por isso vão se isolando cada vez mais no seu mundo interno e têm cada vez mais dificuldades, até mesmo com familiares, com pessoas próximas, de compartilhar isso. Então, era comum mais, na época que não se tinha tratamento, que as pessoas terminassem muito cedo na vida, passando por situações que não conseguiam trabalhar, que não conseguiam concluir os estudos e até mesmo conviver com outras pessoas. Então, é um quadro muito dramático, é um quadro difícil, porque geralmente abre na adolescência, no início da idade adulta, e tem um impacto muito importante nessas famílias, né? Não só para a vida do indivíduo, mas para a família como um todo. Então, isso foi algo que me chamou a atenção já de primeira, e parte da avaliação do risco é percebida em sintomas que a psiquiatria descreve, dando uma noção de que a linha, a trajetória da fala desses sujeitos ficava, de uma certa forma, quebrada, fragmentada. Então, isso está desde as primeiras descrições. Como é que você indica esse risco antes, né? Antes da pessoa ter um problema maior na vida dela? A partir desses sintomas que a gente chama de desordens da forma do pensamento. Então, a gente pensou, por que então não olhar para essa fala como uma trajetória, né? E usar modelos matemáticos para estudar essa trajetória? Tá. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção, que depois a gente volta para esse tema específico da tecnologia, da teoria por trás da tecnologia e tal. Mas eu queria voltar um pouquinho para a sua trajetória pessoal. É razoável dizer que, primeiro, você manteve essas duas dimensões da sua trajetória, do seu trabalho, sempre, né, paralelamente, né? A clínica, né, o contato mesmo clínico com as pessoas, né, como médica, como psiquiatra, Isso. E o lado pesquisador, o lado laboratório, no sentido amplo, né, mesmo que se trate, às vezes, exatamente de um laboratório, mas a pesquisa, né, fora da clínica. Você diria que a impressão que eu tenho, né, pelo que eu sei da sua trajetória, é que a sensibilização para esses temas veio inicialmente da clínica e aí você levou isso para um aprofundamento de pesquisa, não é isso mesmo? Exatamente. Eu era muito desgostosa assim da forma como eu via sendo praticada a psiquiatria, com muito estigma, né? Então, desde sempre isso me tocava muito, né? Principalmente na psiquiatria da infância e da adolescência, né? A forma como as pessoas criam preconceitos e que tem muito a ver com a história mesmo do campo da saúde mental. A gente já passou por períodos muito sombrios, né? Então, no século passado, a gente teve dados que são compatíveis com o Holocausto, como bem explica, né, o livro Holocausto Brasileiro, que fica dramática a situação e que não era apenas em Barbacena, podemos dizer que era no Brasil inteiro. E ainda hoje acontecem essas situações. Então, isso me tocava muito, né? Como que uma vida pode passar por um processo disruptivo assim tão abrupto e isso ser muitas vezes um processo que não tem mais volta a partir de um único diagnóstico. Muitas vezes uma pessoa que leva um diagnóstico como esse de esquizofrenia, ela mesmo que tenha outra evolução da questão e que ela está vivenciando, mesmo que aquilo tenha sido um episódio apenas na vida dela, ela muitas vezes segue medicada por muitos anos, segue com aquele rótulo por muitos anos, até que chegue um outro profissional que tenha a coragem de testar e de falar, será que as coisas estão estáveis assim por conta de um tratamento rigoroso que esse sujeito passou por muitos anos, ou será que esse tratamento, na verdade, nem precisaria ter sido feito e esse diagnóstico que foi precipitado lá atrás? Né? E a gente sabe que tem assim, eu também me ligo muito pela motivação política.
E esses diagnósticos, infelizmente, a gente sabe que foram feitos de maneiras com outros propósitos em épocas mais sombrias do nosso Brasil, né? E isso acontece com o mundo inteiro, tá? Então, era algo que me chocava muito, como que a gente, entrando na era digital, ainda participava de um processo diagnóstico baseado única e exclusivamente na subjetividade de um especialista. Né? O Holocausto Brasileiro, o livro que você citou, é o da Daniela Arbex, não é? Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Eu li esse livro logo que ele foi lançado, vários anos atrás, e eu fiz também, vários anos atrás, aliás, eu não tenho certeza o que veio antes, o livro ou a minha matéria. O livro é um marco muito mais importante, muito mais consistente em relação a essa história brasileira, né? Esse lado sombrio da história brasileira, que foram e, em certa medida, como você disse, ainda há bolsões de resistência do modelo manicomial, né? Mesmo que não tenha aquela oficialidade estatal que teve durante muito tempo na história do país, mesmo assim você ainda tem, como acontece muito no Brasil, né? Você tem essa resistência de bolsões autoritários, de bolsões de exclusão e violência, né? Mas eu fiz uma matéria, você falou em Barbacena, uma coisa que me toca particularmente, que eu fiz uma grande matéria, uma longa, né, matéria com várias páginas, para a Carta Capital, sobre Barbacena, quando Barbacena fez o seu primeiro Festival da Loucura. Sim. Que é uma coisa incrível. Né? Eu acho uma coisa tão sensacional aquilo, a ideia, e a coisa mesmo que aconteceu foi sensacional, mas só a ideia de como lidar, como disparar, como fomentar um processo de cura coletiva de toda uma cidade, né? E claro que não é só a cidade, né? Mas assim, concentrada numa cidade que é uma cidade marcada como pela guerra, né? Claro, há diferenças, evidente que a gente não está dizendo que é a mesma coisa, mas como localidades em que houve campos de concentração e tal, quer dizer, mas esses lugares em que houve lá uma instituição tão grande em relação ao tamanho da cidade, que todas as famílias ao longo do sei lá, século que aquilo durou, ficaram com algum vínculo com aquilo ali. Todas as famílias têm alguém que trabalhou no manicômio ou que tinha relações mesmo, né, de fornecimento para o manicômio. Tem alguma relação. Né? Então é uma coisa tão terrível, né? É uma ferida tão profunda, né? naquela sociedade ali, naquela cidade. E a ideia de você fazer uma celebração, como eles fizeram, que ao mesmo tempo é uma celebração da diferença, né? Uma celebração da loucura num sentido muito bacana, porque não é boboca, né? De falar, que legal, né? Não, mas é uma celebração do poder ser diferente, de poder ser acolhido como diverso, como particular, como você, da forma que você é, a legitimidade dos sujeitos diversos, né? Então, você tem esse aspecto. Ao mesmo tempo, o Festival da Loucura tinha uma dimensão científica, né? Então, tinha lá palestras, debates e tal de pesquisadores. Então, você está preocupado, sim, com a cura também do sofrimento, né? Quer dizer, porque né, existe, como você falou, muito sofrimento associado a esses quadros, porque justamente, quer dizer, eu achei muito bacana que você, né, a definição primeira que você deu é essa definição da dificuldade de compartilhar um universo comum de cognição, e de comunicação, né? E de compreensão do que é realidade e tal. Então, que ao mesmo tempo é uma grande potência criadora, porque justamente ali tem um monte de coisa muito interessante que a maioria não está vendo, mas que gera, né, muito sofrimento. Atenção, exato. E é por isso que é disruptivo. E é por isso que impacta tantas famílias, os núcleos ali de convivência, né? Esses espaços todos de convivência. Sim.
a gente precisa se preparar mais para receber a diversidade mesmo. E a gente está agora iniciando, eu sinto que a gente está só no início desse debate, porque são várias diferenças, né? Sim, sim. Você chegou aí a algum festival? Eu acho que... Não, a gente, assim, eu trabalhei muito em CAPES, né? Lá em Natal a gente fazia celebrações e tudo, mas não nesse nível, assim, não chegava a esse tamanho. Para completar essa coisa, para quem não conhece, tinha uma terceira dimensão, o Festival da Loucura, que é de uma coragem, que é aquelas coisas, né? O Brasil está cheio de coisas maravilhosas que a gente não valoriza muito, porque lá teve-se a coragem, além disso que eu falei, que já é uma baita coragem, teve-se a coragem de fazer um levantamento mesmo, historiográfico, documental, do Holocausto de lá, entendeu? De todas as pessoas que morreram. Houve um levantamento super criterioso e fizeram um museu, né? Um museu daquele Holocausto, um museu daquele manicômio, contando as barbaridades todas, tendo essa coragem de contar que essa coisa, né? Pô, expor, né? Tipo, te pegar aquela doença ali que se manteve naquele lugar por tanto tempo e abrir, né? Para a gente poder justamente superar de verdade, né? Exatamente. Super bonito. Exatamente. Desculpa o adendo, mas eu agradeço. Tão bonito, né? Mas isso é algo que me motivou demais, Flávia, a fazer esse caminho, a seguir esse caminho. O que eu percebi o caminho pode ser mais longo, criar coisas, criar soluções novas pode ser um caminho mais longo, mas seguir no caminho que a gente estava, né? Eu sou de uma época que foi treinada acreditando piamente nos antidepressivos. Eu lembro do treinamento que eu recebi, o quanto que eu criei tensões em discussões de perceber como a gente não discutia processo de alta para situações simples, né? Então, às vezes, um paciente chegava buscando ajuda, iniciava um processo de tratamento com antidepressivo e ficava usando antidepressivo por anos. E a gente não discutia o processo de alta daquele paciente, porque ele estava como se fosse determinado a usar uma medicação pela vida toda, né? Mesmo sabendo dos vários efeitos colaterais e das situações de vida que mudam. O ser humano é um ser dinâmico. Como ser dinâmico, ele aprende com as experiências, e a gente aprende com as experiências que trazem sofrimento. Muitas vezes é necessário ter uma muleta ali. Eu considero os antidepressivos assim, muletas superpoderosas, mas são muletas. São questões que não curam. Eles não curam, muitas vezes, os gatilhos, as situações estruturantes que estão causando aquele episódio. Mas eles ajudam, dão um tempo para que cada indivíduo busque seu caminho, para poder curar essas relações, poder criar novas soluções, criar outras situações. Sim. Mas no momento que você fica muito tempo com a muleta, o seu membro atrofia. Você perde, porque o ser humano, mais uma vez, é um ser dinâmico. Então, quando ele aprende aquela muleta, vai fazer parte da vida dele, muitas vezes ele incorpora aquilo e fica dependente daquela situação, mais do que uma dependência química, é uma dependência em outro nível mesmo. É uma perda de autonomia em relação às próprias escolhas, né? Enquanto que deveria ser o contrário. Tem uma relação aí que eu acho tão... É um tema tão vasto na sociedade, na cultura contemporânea, mas que eu acho que, no caso da saúde mental, ele é o exemplo, talvez seja o melhor exemplo para a gente perceber, que é essa coisa, né? Você tem um processo de conhecimento, um processo científico, ou até mais amplo de conhecimento, não só científico, que precisa de certas categorias. Então, é muito importante você poder fazer categorias, né? Então, você tem reconhecer um quadro psiquiátrico, aí ele tem um nome e tal. Só que isso, frequentemente, né? Esse é um problema. O lado B desse negócio, desse processo que traz muito avanço, é você deslegitimar os sujeitos e só ver a categoria. Exato. Na saúde mental, isso é direto. Quer dizer, você deixa de ser uma pessoa única e passa a ser um esquizofrênico. Exatamente. Até porque, justamente, se trata de uma diferença no campo
né, de dizer quem você é, na hora que você falar, o que você diz não vale, porque você é esquizofrênico. Então, o que você é não vale. Né? E aí, se a pessoa, como você disse, a própria pessoa, claro, ela é muito, né, a pressão para ela mesma comprar essa história é muito grande, né? É muito grande, e por isso tem muita resistência, né? Muita resistência mesmo, porque, assim, tá ligada diretamente a liberdades individuais, né? Então, nesse sentido, uma coisa que eu sempre tentei trabalhar na promoção de saúde mental. Eu acho que não tem como fazer isso se você não passa pela promoção de autonomia, né? Então, o indivíduo que está em sofrimento, ele não deixa de ser autônomo em relação às escolhas dele. Claro que, dependendo do sofrimento, essa autonomia ela pode ir perdendo seu brilho, né? Mas eu acho que o papel do profissional de saúde mental é sempre de promover ao máximo, explorar ao máximo o potencial e a autonomia desse indivíduo. Então, para isso, a gente precisa sempre falar de assuntos que muitas vezes nesse setor são assuntos espinhosos, são tabus, né? Mas e por isso que muitas vezes da mesma forma revolucionário quando a gente fala que essa medida, essa avaliação tão subjetiva desse tipo de estado pode ser quantificada, né? Então, mas pode. Tem vários aspectos que a gente hoje pode quantificar. E isso não significa totalitarismo, não significa que a máquina vai fazer esse trabalho de forma alguma, né? Isso significa liberdade para esse sujeito de realmente metrificar aquilo que ele está vivenciando, mais do que se apoiar apenas na opinião do profissional, porque por mais bem intencionado e bem treinado que seja esse profissional, muitas vezes a precisão para avaliar o outro não é a mesma que se pode ter com a computação, por exemplo. E mais, a gente não tem como fugir dos nossos vieses inconscientes, da nossa própria cultura e da forma de onde a gente veio. Então, eu tive a sorte, por exemplo, agora eu me lembrei de um artigo que acabou de ser aceito no JAMA, que eu tive a sorte de colaborar com alguns psiquiatras e psicólogos, profissionais de saúde mental nos Estados Unidos, vendo as questões sociais que embasam boa parte dos diagnósticos em esquizofrenia nos Estados Unidos. E como a questão racial está intricada, assim, está misturada de uma forma forte com essa nosologia. Porque é muito difícil, se imagina como uma pessoa, né, afro-americana de bairros que são mais marginalizados, explicando para um psiquiatra branco que nunca passou por uma situação dessas, como que ele se sente perseguido pela polícia, né? Em um país que tem essa glorificação do estado de segurança. Então é muito complicado, né? O que é delírio para um pode ser apenas a realidade, a triste realidade para outras pessoas. E isso passa pelo nosso viés. Então, essa busca de novas tecnologias que pudessem fazer como em outras especialidades da medicina, né? Um infectologista, por exemplo, se ele quer saber se aquela síndrome febril é COVID, tem um padrão viral ou tem um padrão bacteriano, ele te pede um hemograma, ele te pede um exame de sangue. Ele não vai apenas da intuição dele, da sensibilidade dele, ele vai usar também a sensibilidade dele, a escuta dele, mas ele vai ver a quantificação e o padrão de células para dizer se aquilo parece mais uma infecção bacteriana ou se parece mais uma infecção viral. Isso vai embasar a tomada de decisão. É mais ou menos nisso que a gente trabalha, né? Então, de construir ferramentas que possam ajudar o profissional de saúde mental. Mas aí, no meio do processo, eu me tornei mãe. E me tornando mãe, isso não deixou de impactar enormemente essa questão. E foi um lado que eu percebi com mais critério ainda, com maior preocupação, a gente foi bem sucedido de ver esses marcadores que são associados a esse declínio que acontece na esquizofrenia. Mas como que isso se desenvolve?
normalmente uma criança aprendendo, né, na escola, isso tem a ver com a habilidade da criança em formar laços sociais. Nós somos tão diferentes, a gente tem uma variabilidade tão grande em termos de socialização, né? Será que essas medidas, essas características, elas se desenvolvem com o tempo? É a escolaridade que tem mais a ver com isso? Ou é a idade? Ou é só envelhecer? A criança aprende isso no ambiente? Ou a criança precisa ser ensinada? Como é que isso acontece? Então, foi uma série de perguntas e uma série de trabalhos que a gente fez no ambiente escolar, vendo como que essas características se desenvolvem naturalmente, né, tipicamente. E o que a gente percebeu é um papel fundamental da educação para isso, né? Então, está imbricado com a nossa capacidade de nos comunicar e da gente se relacionar com os outros, também a forma como a gente vai se desenvolvendo. Não é uma coisa, saúde mental é um setor, escolarização é outro, aprendizado é outro. Não, isso tudo acontece ao mesmo tempo numa criança que está aprendendo. E uma coisa interfere na outra. Sim, e aí a gente chega, né, no tema, num dos temas. Eu acho que essa coisa da saúde mental, das tecnologias de diagnóstico é tão bacana que eu proponho, se você topar, a gente ser mais sucinto nesse tema que a gente vai abordar agora, para a gente já voltar para esse outro que você estava desenvolvendo, né? Mas, até para quem está ouvindo, fique sabendo assim, como é que foi essa conversa prévia nossa, antes dessa conversa agora gravada aqui. A gente se falou recentemente, por causa do gancho, né? Foi essa coisa da pandemia e dos conflitos em torno da questão de volta às aulas e tal, porque como eu sei, né, eu sei dessas pesquisas da Natália e ela, então eu sei que ela é uma pessoa assim, uma excelente interlocutora para esse tema. E aí eu estava aflito ao perceber uma coisa que eu tenho, que me veio à consciência assim muito claramente já faz vários meses, que é uma opinião que eu tenho sobre um dos vários sintomas de disfuncionalidade social, até civilizacional mesmo, né, de grande modelo de organização das sociedades hoje em dia, que é, na minha opinião, o enorme, gigantesca negligência coletiva nesta atual circunstância de pandemia em relação à situação das crianças, né? Crianças e adolescentes, né? Mas mais ainda dramaticamente as crianças. Claro, os adolescentes também é punk, né? Mas tem umas questões ali de desenvolvimento cognitivo, né? Até cerebral mesmo, né? No sentido mais, né, biológico mesmo, de fases da infância que, pelo conhecimento que a gente tem acumulado, são fases muito importantes, né? E aí a gente já tem no Brasil, né, uma infância largamente prejudicada pela desigualdade, pela pobreza, pela falta de oportunidades, né? Desde a alimentação ruim, que ainda é um fator neste país, né, de desnutrição, né, a gente parecia que estava superando isso e estamos evoluindo nos últimos anos, né? Depois de sair do mapa da fome, estamos voltando parece que com bastante empenho para o mapa da fome, pelo jeito, pelas políticas públicas dos últimos anos. E até, né, as questões mais sofisticadas de relação, né, social e estímulos cognitivos e tal. E aí eu fui falar com a Natália sobre isso. E aí né, a minha inconformidade é com quão pouco essa preocupação, o pouco espaço que essa preocupação ocupa na gigantesca, né, você olha em todo lugar que você olha, todo campo comunicacional em que as pessoas falam sobre a pandemia, a minha percepção é que o espaço ocupado por essa preocupação é muito pequeno em relação à gravidade do problema. Isso não é só no Brasil, mas no Brasil também, né? No Brasil, muito especialmente, eu acho. A gente está tão premido com tantos problemas que realmente são gravíssimos, mas a gente não consegue olhar como sociedade
para esse grupo que está entre os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, com certeza, talvez ou mais, se você falar em grandes grupos, que é a infância, principalmente a infância pobre, negra, pobre, né? A infância preta, pobre e periférica. Né? E tem muito pouco espaço para isso de discussão. Eu vi muito pouca coisa. E aí, quando a gente fala, pô, estou preocupadíssimo com isso, eu acho que é flagrante que a gente está negligenciando esse problema, né? E aí, em muitos meios, em muitos círculos de discussão, isso é imediatamente lido, que eu acho que é outro sintoma das nossas maluquices, no mau sentido da palavra, não no bom, das nossas neuroses coletivas. Você fala isso e muitas vezes alguém já lê como, esse cara quer matar professor. Esse cara, ao dizer isso, mesmo ele não tendo falado nada sobre o que ele acha que deve ser com os professores, com as escolas, não falou nada. Mas só porque ele diz que a gente está negligenciando as crianças, isso quer dizer, portanto, que se trata de um neoliberal assassino de professor. Né? É uma coisa maluca. Né? Quer dizer, claro que eu não estou dizendo isso. E é claro, eu acho, que do ponto de vista de um pensamento libertário, de esquerda, né, socialmente responsável, quando você diz as crianças têm que ser priorizadas, é para entender que você está dizendo também que os professores têm que ser priorizados, é óbvio. Sim. A segurança dos professores, a saúde dos professores, é evidente. Como é que a gente vai fazer exatamente? Aí é discussão complexa para a gente ter. Como é que faz, então? Né? Para dar conta de todas dessas prioridades da melhor maneira possível. Agora, sabe, essa coisa que eu senti, pelo menos em alguns círculos, de cancelamento do discurso que aponta, né, o fator infância, gente, olha, né, vamos falar mais das crianças? Que tal? Né? É uma coisa que eu acho impressionante. Sim. E aí eu falei com a Natália, a gente começou uma conversa sobre isso. Então, Natália, eu fiz nessa introdução um pouco mais da questão, porque ela é uma questão politicamente muito carregada. Então, acho bacana a gente já dizer em que lugar que a gente está para reduzir, pelo menos, os mal-entendidos. Né? A gente sabe que não zera, mas pelo menos a gente reduz. Então, te passa como é que você vê essa situação? Eu acho assim, nessa situação que a gente se encontra, é uma situação crônica, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e a gente não tem ainda uma visão clara do final do túnel. Né? Então, é uma preocupação que a gente precisa ter, de que vai ter impacto nessa geração, vai, mas como que a gente reduz esses danos? Né? Então, eu noto, também da mesma forma que você puxar esse assunto, eu tenho tentado promover esse debate também nas minhas redes e tem sido difícil promover, porque quando a gente toca no assunto da nova geração, das nossas crianças, do nosso futuro, é como se eu percebo um mecanismo quase de uma neurose coletiva. É quase de eu não tenho tempo para lidar com isso. A gente está tendo que lidar com curvas de mortos, a gente está tendo que lidar com dinheiro, com a economia, com perda de emprego. Vamos pensar lá na frente, porque isso vai estourar lá no futuro. Mas agora tem várias coisas efetivas que a gente pode fazer de promoção, sim, de maior encontro e de uma redução dos danos cognitivos que essa geração vai ter. Então, a gente sabe, já tem muita ciência feita com isso. As crianças, elas aprendem muito por socialização. Criança também aprende muito com outras crianças. E quando eu falo isso, eu não falo isso para aumentar o sentimento de culpa de quem está fazendo educação em casa, muito pelo contrário. É para que cada um pense que o desenvolvimento de uma criança é um assunto tão complexo que quando aquela criança está apresentando, muitas vezes, aqueles estados de maior euforia, que precisa gastar energia, que precisa de um espaço maior, que precisa correr, tem várias maneiras de lidar com isso sem que você queira abafar o problema. Aqui eu acho que a questão principal é não querer negar que existe esse problema, o que muita gente tem feito. Né? Então, negação de que vai haver algum problema maior por conta da baixa socialização dessa geração, isso daí é que não vai apresentar nenhum benefício para a gente lá na frente, sabe? Pode até ajudar a dormir hoje,
mas amanhã aquela criança vai continuar sentindo essa falta. E a gente tem que pensar em espaços e promover convivências que sejam seguras para essas crianças. Então, a primeira medida que eu acho que deveria ter sido mais debatida nos fóruns públicos e deveria ter sido considerada, e ainda pode ser, é fazer uma prioridade de vacinação para toda a rede escolar, para todos os profissionais que trabalham nas escolas. As escolas são fundamentais para que a gente diminua esse dano, mas a escola ela precisa voltar de uma maneira segura, né? Eu tenho acompanhado, até mesmo por conta de trabalhar com neuroeducação, o imenso trabalho que as equipes escolares estão enfrentando hoje em dia. E é hercúleo, são do mesmo jeito da linha de frente da saúde, que estão ali cuidando das pessoas que estão diretamente adoecendo e precisando de um suporte à vida. A gente também tem um segundo fronte, que são não só segundos e terceiros, né? Tem profissionais de saúde mental que estão fazendo também esse trabalho de apoio com as famílias e com os adultos e com as crianças que estão em sofrimento, e também tem a equipe de toda a parte educacional, que tem a maior parte, a imensa parte dos educadores tem se debruçado mesmo, com carinho, com atenção para isso. É um desafio que a gente não tem precedentes, né? E a gente está precisando se unir nesse entorno. Não é problema só de quem tem filho, não é problema só de quem trabalha na escola, é problema da sociedade como um todo. Então, o que eu noto é que muitas das pessoas que também puxam as opiniões que estão muito polarizadas por bandeiras, muitas vezes não pararam para pensar com profundidade em determinados problemas, como, por exemplo, o problema do desenvolvimento infantil. Mas quem tem criança em casa sabe como está acontecendo. E quem trabalha na escola, quem está acompanhando direitinho o trabalho das escolas, em se tornar, de uma hora para outra, se tornar mais tecnológica, aumentar essa diversidade, tentar socializar as turmas de uma maneira virtual, enfim, promover um espaço que seja realmente aproveitado pelas crianças, está sendo um trabalho hercúleo. São profissionais que precisam ser valorizados por conta de tudo isso. Mas é um debate que a gente precisa, sim, buscar mais prioridade para isso, principalmente soluções que garantam a segurança desses profissionais. Agora, uma coisa que me preocupa principalmente, como sempre, é a situação das pessoas que estão sempre na linha de maior vulnerabilidade. E, nesse sentido, imagina, se é difícil você promover educação de qualidade para 1, 2, 3 crianças dentro de uma casa, imagina uma casa em que moram 10 pessoas. Como que você vai oferecer um ambiente com silêncio suficiente, com um aparelho bom, com a internet boa? Gente, a gente está falando de um gap social enorme. E esse gap social, esse intervalo entre classes sociais, ele se expande durante a pandemia. E é o que acontece também com a questão de gênero, né? Então, tudo faz parte do mesmo raciocínio. Da mesma forma também, o bicho pega mais para as mulheres. Que são muitas vezes a rima de família, é a pessoa que não pode perder emprego, porque normalmente é quem está botando dinheiro em casa, mas é quem também está olhando a escola, é quem também está fazendo os trabalhos domésticos, é quem também está garantindo a saúde dos idosos, e quando alguém adoece, normalmente é quem vai cuidar. Então, quando a gente fala de olhar para a infância e olhar para a educação com prioridade, a gente está falando de impactos que não tem só diretamente a ver com a vida da criança em si, mas tem a ver com toda essa estruturação social que sobrecarrega as mulheres e sobrecarrega toda a classe de trabalhadoras e trabalhadores do setor que tem mais vulnerabilidade nos seus acordos de trabalho. Nem todo mundo pode ter o luxo de trabalhar em casa e continuar ganhando a mesma coisa. Então, quando a gente fala nisso, o tempo que a gente está aqui discutindo e está polemizando ou está polarizando a discussão, é um tempo que vai aumentando as distâncias e as desigualdades entre esses setores.
né? Muito legal. E a gente precisa sempre pensar nesses impactos. Quer dizer, é isso, né? Quer dizer, esse momento, essa pandemia e tudo que está em torno dela, né? Como já se pronunciava desde o início. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade no sentido da gente enxergar um monte de disfuncionalidades, de injustiças, de neuroses coletivas e tal, porque, né, essas coisas estão, o foco, né, a luz fica muito mais nítida ainda, muito mais, as coisas ficam muito mais evidentes, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, qual é o lado B? O lado B é que essas coisas estão sendo reforçadas. Então, se a gente não se dá conta, e se o se dar conta não resulta em transformação, a situação só piora, né? Então, é dramático. Aí eu queria também te perguntar de uma pesquisa, de um trabalho de pesquisa pelo qual você também tem sido ficou conhecida nos últimos meses, que é a coisa dos sonhos da pandemia, né? Sim. Então, é assim que, quando iniciou, eu já me preocupei muito com essas questões de saúde mental, porque era previsível que, dada a extensão da pandemia e a dificuldade do controle no manejo, né, ainda hoje, a gente, com diferentes legislações em diferentes fronteiras, está tendo dificuldade de lidar com a engenharia de vacinas e o surgimento de novas variantes, por exemplo. Então, era de se prever que essa situação fosse ser uma situação crônica. Nesse sentido, a gente já vinha fazendo a prototipagem de um aplicativo para celular que garantisse uma coleta de dados bom o suficiente, interativa, de uma forma assim, mais ou menos neutra, uma forma também que não fosse muito longa, muito extensa, mas que colhessem dados que fossem bons o suficientes para identificar situações de sofrimento mental, né? Então, foi uma feliz estratégia que a gente adotou. Então, no final de 2019, a gente tinha testado o primeiro protótipo com pessoas saudáveis que nunca tinham tido diagnóstico de sofrimento mental, nem passado por tratamento. Então, dentre os relatos que a gente pediu um relato de um sonho, porque durante essa década anterior de pesquisas nesse assunto, o que a gente descobriu de uma maneira muito replicada foi que o relato do sonho é especialmente importante para identificar essas situações de sofrimento, né? Bem diria Freud, e bem diria muitos outros, até mesmo antes de Freud. Né? Falar sobre sonhos revela muito sobre nós. Só uma observação, o que é muito interessante, porque assim, a ideia de que o seu sonho conta, né, o sonho da gente expressa coisas importantes sobre os nossos processos psíquicos, tá? Isso é uma coisa mais ou menos conhecida. O que tem, o fator que tem, que é uma novidade interessantíssima no seu trabalho, é que não só o conteúdo dos sonhos, né? Quer dizer, isso. Uma lógica matematizável do relato do sonho pelo sonhador expressa uma coisa, né? Questões importantes, né? Expressa situações psíquicas importantes até o ponto, né, que é o trabalho de vocês, de permitir diagnóstico de saúde mental, né? Exatamente. Então, nesse trabalho, a gente sempre focou muito na questão de cognição, de memória verbal, que são questões mais, vamos dizer, quando elas têm um déficit, é algo mais grave, né? Algo mais severo. E identificar questões que são, por exemplo, relacionadas à QI ou à perda de memória, né? Não são todas as pessoas que passam por esse nível de sofrimento. Eu acredito que tenha uma ou outra, mas não em geral. Agora, a situação do isolamento social e de estar nesse período de angústia, né, global, pensando numa situação que é realmente danosa e põe em risco a vida, a sobrevivência, foi algo que nos chamou a atenção no sentido de relembrar mesmo as principais teorias e as teorias mais modernas para explicar as funções dos sonhos. Né? Então, hoje em dia, até fazendo
a propaganda do livro do meu ex, né? Do Oráculo da Noite, né? Fala super bem sobre isso, eu sou fã desse livro, eu sempre falo dele. Mas ele explica bem direitinho da onde que surgem essas principais ideias. Eu vou tentar resumir aqui. Então, hoje em dia, as neurociências ainda tem um debate muito grande, muito intenso. Só para lembrar, gente, o ex dela é o Siddhartha Ribeiro. Então, nessas principais teorias, o que a gente vê muitas vezes é, por exemplo, a teoria de regulação emocional. Então, quando você tem, que é do Tore Nielsen, ele fala sobre um processo de metabolização das memórias afetivas. Né? Então, a gente sonha para quê? A gente sonha para poder digerir a memória que a gente viveu no dia e manter aquilo que nos é positivo, como as informações mesmo daquela vivência que você passou, mas diminuir aquilo que é tóxico para você, muitas vezes o conteúdo emocional. Então, se você passa por uma vivência que é extremamente negativa, por exemplo, um assalto no meio da rua, é importante você lembrar a hora que você estava, a rua que você passou, as circunstâncias que te tornaram vulnerável. Mas não é importante para você ficar com toda aquela descarga de adrenalina toda a vida que passa por aquela rua. Então, você quer metabolizar, tirar um pouco mais dessa toxicidade, vamos dizer assim, dessa informação que pode te trazer sofrimento. E os sonhos trabalham nessa elaboração, né, segundo essa teoria. Então, a gente imaginou, dada a situação da pandemia, a gente deve encontrar, então, o maior conteúdo emocional a ser trabalhado nesse processo dos sonhos. Porque se a gente for comparar com a digestão, a gente vai sair de uma situação cotidiana de digerir uma sopinha de legumes para digerir uma feijoada completa todo dia. Que você acorda e, meu Deus, ainda está na pandemia. Meu Deus, ainda tem esse vírus lá fora. O que é que eu vou fazer? Então, tem um processo de adaptação. Outras teorias falam dos sonhos como um simulador. É como se fosse um processo. Hoje em dia fica até mais fácil de falar sobre isso, né? Que a gente tem os jogos de simulação de realidade virtual. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse um aparato de realidade virtual na nossa mente que recupera várias memórias do dia para simular situações possíveis no dia seguinte. Essas situações possíveis podem ser, por exemplo, ameaças possíveis. Então, numa situação de pressão ecológica, principalmente se você se sente ameaçado na sua sobrevivência, como, por exemplo, situações de guerra, onde boa parte dessa teoria foi fundada a partir de estudos de sonhos de crianças e outras pessoas, outros indivíduos numa situação de guerra. Você tem aquela pressão pela sua sobrevivência mesmo, quase que cotidianamente, que é algo que a gente foi apresentado de uma maneira muito abrupta, né, no início do ano de 2020, né, com a pandemia. E uma outra situação que é uma situação mais cotidiana, mas também muito relevante para nós, seres humanos, que somos extremamente sociais, que é o simulador de situações sociais. Então, a gente tem uma plasticidade, uma capacidade tão flexível de se adaptar a novas situações sociais, que a gente pode até dizer que uma das maiores capacidades da espécie humana é realmente conseguir se comunicar e formar essas alianças de uma maneira bastante eficiente. Lógico, a gente vai agora lembrar de várias pessoas que não fazem isso nem um pouco bem, mas eu estou falando no sentido geral, né? Então, no sentido geral, a gente tem uma capacidade muito grande de se comunicar e de se fazer entender e de compreender o outro. Até fica a dica, essa capacidade é nossa, a gente pode treinar ela. E os sonhos participariam, então, desse processo de simulação de realidades, né, sociais diferentes, em que você poderia treinar diferentes skills, diferentes formas de lidar. Habilidades, obrigada. Diferentes habilidades sociais. Né? Então, a pressão da pandemia coloca a ameaça que precisa ser simulada, é uma nova realidade social em que as relações externas do trabalho, que ocupava a maioria da vida de vários adultos e de várias crianças também, passa a não ser mais uma realidade para aquela pessoa, e a pessoa passa a conviver de uma maneira virtual, ou então protegendo em todos esses contatos as relações sociais,
e fica mais dentro de casa, fazendo essas relações de uma maneira mais distante e convivendo mais com quem está dentro de casa, né? E que deflagrou várias situações diferentes também dentro de cada família, né? Dentro de cada dinâmica. Então, isso a gente imaginou, esse vai ser um momento em que a gente vai poder ver se essas situações, se essas teorias têm alguma coisa realmente a ver com isso. Então, é de se esperar que a gente encontre maior conteúdo ligado ao Covid, ligado a essa ameaça. Então, maior conteúdo, por exemplo, ligado à palavra contaminação, à palavra limpeza, né? Ou mesmo a palavra vida e morte, ou palavras como saúde e doença. E também é de se esperar que as pessoas aumentem o conteúdo emocional. Então, a gente testou essas análises, são análises puramente computacionais. A gente faz tanto à medida, a gente tem um dicionário prévio de palavras emocionais com conteúdos de emoções negativas e emoções positivas, e daí a gente faz uma busca por palavras assim, mede a proporção de palavras emocionais em cada relato, e também faz uma quantificação do quanto que aquelas palavras faladas no relato do sonho são próximas a um determinado termo-chave, como, por exemplo, contaminação. E como que a gente faz isso? A gente pega um grande banco de dados, nesse caso foi utilizado o Wikipedia em português, então todos os artigos do Wikipedia em português, e vai fazer um mapa de todas essas palavras que estão lá no Wikipedia, de maneira que as palavras que tendem a concorrer sempre nos mesmos contextos vão ficar mais próximas nesse mapa. Então, a gente faz uma série de operações matemáticas para que a gente possa ter todas essas palavras mapeadas e poder estimar a distância, similaridade entre elas, de acordo com a frequência de uso das pessoas normalmente. Então, a gente viu que, comparando os sonhos que a gente obteve dos sujeitos antes da pandemia e os sonhos que as pessoas estavam tendo durante o primeiro mês de isolamento social no Brasil, esses sonhos pandêmicos tinham maior proporção de palavras ligadas à tristeza e à raiva, e tinham também uma similaridade maior a palavras como contaminação e limpeza. E no final desse segmento, eu apliquei uma escala padronizada, então é uma entrevista psiquiátrica padronizada, que dura assim, uns 40 minutos, enfim, faz uma pontuação para a gente ver se esses sujeitos estavam, nesse momento, expressando algum nível de sofrimento, lembrando que eram todos sujeitos saudáveis anteriormente, e a gente viu que sim, alguns sujeitos estavam começando a expressar algum nível de sofrimento, principalmente em relação à qualidade da sua socialização. Então, eram pessoas que estavam tendo dificuldade de manter suas relações sociais de uma maneira satisfatória. Estavam tendo dificuldades, por exemplo, de conversar através de telefone, estavam se isolando, estavam se sentindo cada vez mais sozinhas, mais tristes, etc. Esse nível de sofrimento estava diretamente relacionado com a similaridade dos sonhos à contaminação e limpeza e com o nível de emoção que tinham nesses sonhos. Então, quanto mais negativo era o sonho e quanto maior o nível de limpeza, por exemplo, que tinha no sonho, mais a pessoa estava sofrendo. Ou seja, era justamente a pessoa que estava treinando mais essas estratégias. Sim. Então, nesse sentido, eram pessoas sonhando com máscara, sonhando com álcool gel, limpando o banheiro. Então, normalmente era assim, uma pessoa que normalmente sonhava num ambiente de trabalho, conversando com colegas de trabalho sobre algum assunto importante, sonhava indo para o trabalho e nunca chegando no trabalho porque passava num banheiro sujo, percebia que estava toda imunda, precisava tomar um banho e tinha aglomeração. Então, era sempre treinando essas situações, né, que hoje em dia a gente está mais ou menos adaptado. Nossa. Não veio tanta coisa, né, Tara? Essa conversa eu já sabia disso. Essa nossa conversa ia ser um desafio para manter dentro de um tamanho assim que não seja absurdamente longo, porque é tanta coisa bacana. Eu vou falar algumas coisas assim que geram muito fortes quando estava te ouvindo, né? Uma é essa coisa sensacional que você falou muito bem, mas como, né, você teve que passar por ela meio rápido, só para talvez tenha ficado alguma dúvida assim nessa coisa desse processo básico assim que você falou da relação entre as palavras. Eu vou fazer
Eu vou fazer uma segunda descrição e aí você me corrige, tá? Em tudo que eu vou deixar mais preciso o negócio. O que eu entendi assim, então você tem o léxico da online, você tem todo o discurso online, que é uma coisa de big data total, né? Um negócio gigantesco da fala humana hoje online, ou algo assim, ou você faz um recorte dentro desse cosmos aí. E aí, nesse universo de discurso, você mede a distância entre as palavras, no sentido que quaisquer duas palavras tem lá um índice, tem lá um número que expressa a distância delas no campo semântico humano online contemporâneo. Perfeito. É mais ou menos isso. Quer dizer, quando eu falo isso, quando o meu discurso inclui essa palavra, né, com que frequência inclui essa outra? A que distância, portanto, elas estão? Isso exatamente. É matematizável, né? Com Big Data. É matematizável, exatamente. É uma coisa, né, que é um cálculo matemático. Isso, baseado em bancos de dados que foram construídos com outras intenções. Sim, então, a Wikipédia é uma enciclopédia em português livre, as pessoas construíram com outras intenções. E, naturalmente, espontaneamente, por exemplo, palavras como cão e gato ocorrem nesses textos do Wikipédia, super frequentemente. Enquanto que cão e faca é mais raro ocorrer no mesmo contexto. Então, a gente vai endereçar, quando a gente vai dar as coordenadas nesse mapa da palavra cão, vão ser coordenadas bem próximas da palavra gato, e essas duas coordenadas vão ser mais distantes da palavra faca. E daí, imagina, nesse universo multidimensional, tem todas as palavras que estão lá no Wikipédia. E tem um processo super bacana, que eu conheço pouco, mas eu já li e conversei um pouquinho sobre uma coisa assim, que assim como... né, o livro do Siddhartha sobre sonhos se chama O Oráculo da Noite. Quer dizer, o oráculo remete a uma capacidade de prever fenômenos, né, de prever realidades, de prever acontecimentos, transformações. Bom, pelo que eu li um pouquinho, eu queria saber, né, se isso existe mesmo, né, que eu li um pouco sobre, inclusive, algumas situações em que esse tipo de análise, digamos, análise do discurso num sentido que não tem a ver com... ou tem um pouco, mas é outra coisa. Essa análise aí de campo semântico, de distância entre as palavras, teria a gente poderia verificar na história humana, na história recente, que essa análise é também oracular, ela tem um potencial oracular, no sentido, por exemplo, eu lembro que eu vi uma vez um exemplo que era a Segunda Guerra Mundial. E alguém fez uma análise, provavelmente uma coisa ainda inicial, vários anos atrás, em que essas tecnologias estavam muito no princípio. E lembrando, claro, que na década de 30 não havia o mundo online, não havia o online. Portanto, é uma forma de aplicar esse tipo de lógica com muitas limitações. Mas alguém pegou, sei lá, algum universo de discurso, sejam os jornais, sei lá que universo, não me lembro qual era, mas fez uma análise desse tipo. E o que se dizia nesse negócio que eu li é que havia nos anos anteriores ao início da guerra, você podia ver esse tipo de coisa que você acabou de falar sobre os sonhos da pandemia, quer dizer, você vê movimentos semânticos no imaginário e na fala humana. Quer dizer, você percebe que daqui para cá você começa a ter mais palavras que estão dentro de um campo semântico que tem a ver, no caso da guerra, com ódio, violência, morte. Todos esses conteúdos eles começam a aparecer mais antes da guerra, e de repente vem a guerra. Quer dizer, você tem um processo coletivo, um processo psíquico coletivo, né, que desemboca. Claro que eu não estou querendo dizer que a guerra se resume a isso, claro que tem mil formas de analisar um processo tão complexo quanto o que desemboca na Segunda Guerra Mundial, mas eu estou falando que essa seria uma outra dimensão, uma dimensão uma dimensão de consciência e de inconsciente ou subconsciente coletivo. Né? Você consegue perceber esse movimento acontecendo.
Nesse estudo, se eu não me engano, são julgadores. Então, são especialistas treinados na mesma escala que leem o relato e julgam o conteúdo do relato, como tendo maior agressividade, enfim, vários tipos de conteúdos diferentes, tem escalas diferentes para isso. Né? O que hoje em dia a gente consegue fazer é automatizar esse processo. E deixar, então, esse processo mais livre também de erros humanos e erros de viés inconscientes mesmo, né? Então, nesse sentido, o oráculo, ele é um oráculo e esse sonho, querendo ou não, ele comprova que existe uma habilidade de previsibilidade de algo que vai acontecer para frente, né? Mas não é um oráculo determinístico. Não é um oráculo, assim, vamos dizer, ele foi lá, viu o futuro e voltou e falou no sonho. Não. É um oráculo probabilístico, que nesse sentido remete àquela teoria da simulação. Sim. É como se a gente tivesse um aparato mental que consegue construir, recuperar e fazer cálculos, né, de simulação bastante precisos. Quanto mais você presta atenção nos seus sonhos, mais precisos vão ser os seus cálculos. Lógico, você vai treinar essa habilidade e no momento que você começa a acompanhar isso e observar e anotar e dar essa atenção, é lógico que você vai treinar essa habilidade quando você estiver dormindo. E daí você consegue, então, prever cada vez mais, com mais acurácia, né, com mais precisão, os desfechos para o dia seguinte. Né? Situações sociais, enfim, situações de risco que você pode ter que lidar no futuro próximo. Então, por isso que é legal olhar para sonho. Sim. Né? Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a sua hipótese? Eu não sei até que ponto você investiu na formulação dessa hipótese, né? Eu tenho certeza que você pensou nisso pra caramba, muito mais que eu. Mas, assim, eu não sei até que ponto você foi atrás disso ou se você preferiu lidar com outras questões. São tantas, né, que essas suas pesquisas suscitam. Mas qual é a sua hipótese para esse fenômeno que você descobriu, né, você e seus colaboradores, mas muito, né, é uma coisa muito autoral sua. Então, essa descoberta de como e você descobriu isso empiricamente, né, testando protocolos de experimentais, né, que uma pessoa, então você vai lá e vai fazer um diagnóstico da saúde mental de alguém. Aí você fala para a pessoa assim: me conta o que você fez ontem, por exemplo. Aí a pessoa fala. Aí você aplica lá a sua tecnologia de diagnóstico, dá um resultado. Você pega a mesma pessoa e fala: você lembra de um sonho? Ah, lembro. Me conta. E você descobriu que, ao fazer essa segunda coisa, você descobre... Claro, eu dei o exemplo do que você fez ontem como qualquer coisa, certo? Não é que a comparação é exatamente essa. Mas o importante aí é, quando a pessoa está contando um sonho que ela teve, o instrumento de diagnóstico que você está desenvolvendo, ele se mostra mais preciso, não é isso? Isso. Qual é a sua hipótese para isso? Eu acredito que falar sobre um sonho engaja mais as nossas habilidades cognitivas mesmo, de tentar, e sociais, de tentar expressar para outro algo que só você viveu. Então, você não tem nada ancorado, e muitas vezes a realidade do sonho é uma realidade distorcida. Faz sentido naquela hora, mas na hora que você vai explicar para alguém, por exemplo, um fenômeno que acontece muito comumente nos sonhos. Você está sonhando com um determinado personagem, vamos dizer, seu pai, mas a figura do seu pai, que é seu pai, parece sei lá, Steven Seagal. Né? E aí você tenta explicar isso para a pessoa, é algo que na realidade não iria acontecer. Seu pai não é o Steven Seagal, mas ele no sonho estava simbolizado daquela forma, né? Ou então você está em um outro ambiente e você faz coisas que não faria normalmente, enfim. Os sonhos são essa possibilidade infinita de criações que a gente tem na nossa mente, né? E cada mente humana é diferente. Então, você expressar um sonho para outra pessoa é algo que te revela muito,
né? E para você tentar ser entendido, você faz um esforço de contar uma história com a melhor forma, da forma mais organizada, da forma mais clara possível, porque você sabe que o conteúdo vai ser difícil de ser entendido. O que acontece, que a gente percebeu, é que essa trajetória que a gente usa para contar histórias é uma trajetória que, ao longo da história, foi se modificando, se tornando cada vez mais complexa. Então, a gente fez um estudo que foi publicado, acho que eu já devo ter te falado desse estudo, o Siddhartha deve ter te falado bastante desse estudo também. Ele foi publicado só no passado, mas a gente já tinha ele no preprint já há alguns anos. E a gente fez essa mesma tecnologia de olhar a forma, a estrutura da fala, mas não aplicada a histórias contadas por pessoas, mas olhando para histórias escritas pela humanidade. Então, a gente estudou desde os primeiros textos sumérios, textos do Egito Antigo, da Pérsia, hindu, até textos atuais de literatura de blog. Então, a gente fez, do mesmo jeito que a gente olhou para as crianças na escola, quando elas estão aprendendo a ler e escrever, e viu como que anos de escolaridade influenciam esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento dessa habilidade de contar uma história com muita informação, mas conectando. Mas, Natália, ficou ruim, de repente, o sinal aqui. Costurando tudo. Natália, tá ruinzinho o sinal? Vamos ver se ele volta. Isso foi algo que foi se desenvolver. Tá bom. Nesses últimos segundos, eu te ouvi muito picada e às vezes não te ouvi. Só os últimos segundos. Se você puder voltar um pouquinho no que você estava falando. Então, esse mesmo estudo, a mesma tecnologia que a gente aplicou para entender como que as crianças desenvolvem essa habilidade de narrar suas próprias histórias de uma maneira cada vez mais complexa, colocando várias informações, mas costurando tudo que está falando, a gente viu isso ao longo do desenvolvimento da habilidade da gente de escrever histórias. Então, desde os primeiros textos da Suméria, do nascimento da escrita, passando pelo Egito Antigo, civilização persa, hindu, até o judaico-cristão, greco-romano, medieval, até chegar aos livros contemporâneos. Então, a gente foi observando como que isso se deu ao longo da história da escrita. E o que a gente pode observar é que o mesmo caminho que uma criança passa quando aprende a ler, que diminui as recorrências curtas, a repetição das mesmas associações, para fazer histórias que sejam mais complexas, foi o mesmo caminho que a humanidade fez ao longo da história da escrita. Então, os primeiros textos, eles tinham recorrências bem curtas e faziam, então, blocos assim conectados também menores, até chegar ao que a gente tem hoje. Isso provavelmente fala muito sobre a maneira como a gente se engaja na contação de história. Então, a gente pensa assim, poxa, contar uma história é algo que a gente aprende, assim, de graça. Não, não é de graça. Isso é educação. Isso é uma educação que a gente faz entre nós. Então, toda hora que você pega seu filho, senta para ler um livro, você está expandindo a capacidade dele de narração de história, porque você ensina para ele que ele pode usar um aparato como um livro para carregar essa memória da cultura dele. E é esse o impacto que a gente tem na educação. A educação gerando uma modificação mesmo na nossa cognição, e a nossa cognição, então, gerando modificação na cultura. E essa é a catraca que vai evoluindo ao longo da história. Então, a gente hoje, quando ensina uma criança, a gente traz essa nossa cultura que é milenar para ela. E a forma como a gente se comporta como sociedade. É muita história, muita coisa. Mas isso tudo passa pela nossa capacidade de socialização, a forma como a gente conta para os outros sobre nós, né? Muito legal. Não, eu sabia das pesquisas, acho isso incrível. Quer dizer, essa analogia que vocês, é uma coisa tão, né, tão grande assim para
do conhecimento humano, né, para a ciência, quer dizer, você conseguir fazer com parâmetros precisos como vocês fizeram, né, com um nível de precisão que há pouco tempo atrás não era possível. Essa comparação entre o processo, né, de evolução psíquica, cognitiva, linguística, né, da humanidade com o processo de evolução da criança para a idade adulta, né, é incrível, é um negócio sensacional. Uma coisa que me veio agora, engraçado, porque há muito tempo eu não pensava, eu fiz um mestrado, né, há muito tempo, que eu não penso muito nele, eu meio que esqueci. E aí, te ouvindo, eu falei, caramba, aquele meu mestrado era legal. Porque a hipótese do meu mestrado, para o qual eu tive a honra de contar na banca de avaliação com o Siddhartha, inclusive, a hipótese era muito parecida com uma coisa que você falou aí, en passant, que é o seguinte, que a hipótese básica era que, tendo o sonho, tudo isso que você já falou, né, e mais, mas tendo, né, focando muito nos aspectos que você mencionou, que nós, humanos, né, sendo cada vez mais seres principais, a dimensão de interação social e linguística, no nosso caso, né, e comunicacional, linguística, né, comunicacional nesse sentido humano, que inclui a linguagem, as palavras, a escrita, né, essa fala toda organizada e tal, e sendo esse campo um fator, um universo cada vez mais importante para a nossa adaptação, né? Para nossa, no sentido, usando o termo biológico, para a nossa aptidão, né? A aptidão cada vez mais é uma aptidão social, né? Como poucos humanos são testados e precisam estar aptos a correr do leão e alcançar a zebra, né? Cada vez mais aptidão depende da nossa, né, das nossas relações sociais e da nossa skills, nossas habilidades nesse campo. Sendo dado tudo isso, portanto, essa era a minha hipótese. Os sonhos humanos, evolucionariamente, quer dizer, numa escala ampla, né, de evolução, mas que é uma evolução específica em relação à biologia como um todo, ao mundo animal, mesmo aos mamíferos, porque tem, né, a introdução da revolução cognitiva, da cultura, passa a ser um processo que tem, né, muito especial, né, em relação ao resto da natureza, que o sonho passa a ser uma simulação muito voltada para esse universo da sociabilidade e da linguagem. Porque, né, assim como ele estava treinando lá né, os bichos lá para fugir do predador e para pegar a presa, para a gente, cada vez mais né, isso cada vez menos faz sentido. Então, ele começa a treinar a gente para, né, saber se dar bem, né, no ambiente social, portanto, centralmente lidar bem com a linguagem, é um dos pontos centrais. Né, com a linguagem nesse sentido humano da linguagem, né? E portanto, por isso me permitia dizer, né, como hipótese, que o sonho seria cada vez mais, estaria se tornando cada vez mais também um fenômeno comunicacional, no sentido que ele é um disparador, né, de processos comunicacionais na vigília. Ele é uma simulação de treino para processos comunicacionais em vigília. Portanto, ele pode ser entendido também como um processo comunicacional. Né? É uma coisa que você diz assim de primeira, sem todos esses preâmbulos, super estranho, porque como assim comunicacional? De você para você mesmo? Né? Tá, ok. Mas aí é um sentido de comunicacional meio forçado. Não, mas é outra coisa, é algo que realmente... né, tá ali se você for entender o processo comunicacional de uma pessoa, como é que ela se comunica, como é que ela fala, como é que o sonho é parte integrante, na verdade, né, que é uma simulação de treinamento para isso. Né? Isso. E assim, a gente tem que sempre colocar essa questão. É a nossa cultura que não dá atenção ao sonho. Sim. E isso, assim, muito recentemente, né?
Então, se a gente for pensar nas culturas milenares, o impacto que tem falar sobre um sonho, por exemplo, enfim, né? O que eu acho que é um sintoma de outra coisa muito bacana, muito importante e boa de pensar, que é como, quando a gente fala que a gente está, por exemplo, numa cultura muito individualista, né? Estamos, de fato, em vários aspectos, numa cultura muito individualista. Só que não é qualquer individualismo, é um individualismo de uma pobreza miserável em alguns aspectos. Quer dizer, o que a gente entende por indivíduo é uma coisa tão pequena em relação ao humano, né? Que a gente chega ao ponto de jogar fora um terço da nossa vida, que é a vida dormida, sonhada. Sim. Então, é um individualismo paupérrimo em termos, né, de compreensão do humano, né? Sim. Mas, bom, então, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte. Então, diante dessa situação, de tudo que a gente falou, de tudo que você falou sobre sonho, sobre essa pesquisa dos sonhos na pandemia, sobre esse aspecto oracular no sentido probabilístico dos sonhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que esses resultados da sua pesquisa apontam no sentido da saúde mental coletiva, né, neste momento, as tendências, né, e tanto de crianças quanto de adultos e tal, e os rumos em que o país está hoje nessa área, né, as políticas públicas na área de saúde mental e tal. Queria que você falasse um pouco desse pacote. Tá. É um desafio. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de trazer notícias ruins, né? Mas, infelizmente, eu acho que é de responsabilidade de todo mundo que está vendo para onde que a gente está indo e dado esse cenário de tanta negligência e de tanta negação, a gente não tem como não fazer outra coisa senão dar notícia ruim. Eu acredito que o impacto que a gente vai ter é sem precedentes em relação à situação de saúde mental. Tanto jovens, adolescentes, mulheres, pessoas em vulnerabilidade e também as pessoas no mais alto do seu privilégio. Por quê? Porque a gente está apegado a uma realidade anterior que muito provavelmente vai ser uma roupa velha que não serve mais quando a gente sair dessa. E as pessoas estão ainda muito apegadas a lidar com o que era antes, no passado. E estão negando a potencial mudança que a gente tem em relação a políticas de saúde, não só no sentido dentro da fronteira Brasil, mas dentro da fronteira mundial. Se a gente parar para pensar em relação apenas à situação da pandemia do Covid e o que significa o impacto de você saber essa lógica biológica do vírus se mutar em contato com outras variantes genéticas humanas e mudar a sua própria variante genética para criar ou estar numa situação de equilíbrio entre tecnologia produzida por vacinas e para a proteção da saúde de uma população, a distribuição dessa tecnologia pelo mundo e a cobertura do vírus também pelo mundo em contato com as pessoas em diferentes variações genéticas. Imagina isso. Chega uma hora que estabiliza, chega uma hora que tende a um equilíbrio. Mas para ter esse equilíbrio de uma maneira mais, vamos dizer, consciente e de uma maneira mais clara, é importante que a gente não pense em fronteiras e que a gente pense numa gestão de saúde global. É uma coisa que a gente está muito longe aqui no Brasil. Nesse momento, as pessoas têm, na verdade, falado em destruir toda essa ordem que a gente tem e, na verdade, não só falado, realmente feito ataques diretos a toda a lógica que a gente tem do nosso programa SUS, né, do grande sistema único de saúde do Brasil, que dentre essas coisas que você citou no começo, são dessas coisas maravilhosas que
acontecem no Brasil e que a gente dá pouquíssimo valor. Mas quando a gente fala de saúde mental, ainda é mais impactante, porque a gente não consegue, dentro das lógicas que a gente tem de definição do que é uma desordem mental, do que é sofrimento mental, dentro de culturas diferentes, a gente está ainda iniciando esse debate. O que será isso em diferentes culturas? Como que a gente entende, por exemplo, psicose aqui? É a mesma coisa que a gente entende na África do Sul? É a mesma coisa que se entende na Índia? Mas essa conversa ainda está no começo. Então, imagina a gente pensar nisso dentro das nações, né? E expandindo isso. É o que a gente vai, é a nossa situação. Muito provavelmente é muito difícil. As pessoas vão ter que se adaptar e vai haver sofrimento. Então, as pessoas precisam conversar sobre estratégias de saúde pública e de como lidar com isso. A gente tem um programa de saúde mental no Brasil excelente e de uma maneira, um desenho com um cuidado que realmente é pensado na promoção e na reabilitação de saúde mental para aqueles indivíduos que foram identificados com sofrimento. Uhum. Então, os Centros de Atenção Psicossocial, os nossos CAPs, são dispositivos de saúde mental que são espalhados pelo Brasil inteiro e que, via de regra, lógico, na prática é uma coisa, na teoria é outra, mas, em via de regra, são dispositivos públicos de saúde mental que promovem essa reintegração do sujeito que está em sofrimento a um ambiente de convivência. Isso não for uma de saúde mental, não sei o que é. É coberto por aquele dispositivo para receber os sujeitos em situação de sofrimento e respeitando essa diversidade, celebrando essas diferenças. Então, quando ele funciona bem, ele tem essa integração com os serviços, com as escolas, com os setores assistência social, com as igrejas, saúde mental, e que vai dar esse suporte. Tá. Natália, tem dado umas flutuadas. De maneira geral... De novo? Deu sim. Agora, inclusive, eu não estou vendo a sua imagem. Voltou agora. Mas, pela minha audição aqui, quase sempre o Zoom conseguiu dar uma... Né, fazer com que ficasse compreensível a sua fala, né? Que é aquela coisa que você vê que tem um delay, mas aí vem a fala e você consegue emendar uma coisa com a outra. Eu espero que quem esteja ouvindo esteja entendendo também. Mas eu vou tentar, então, dar uma amarrada nesse ponto agora que a gente estava discutindo, que eu acho que ficou razoavelmente, né, já ficou suficientemente claro o que está sendo, o que está ameaçado, né? Quer dizer, qual é o sistema que foi construído ao longo de décadas para a saúde mental no Brasil e que está sob ameaça agora, como muitas coisas estão sob ameaça e estão sendo destruídas mesmo, algumas já estão em avançado processo de destruição, mas, em suma, é muito importante dizer, eu acho, para todo mundo que entre as prioridades nesse momento é a defesa do SUS e, particularmente, do sistema público de atendimento à saúde mental, precisa ser entendido, assim como a gente falou das crianças, da infância, precisa ser entendido como uma das prioridades desse momento, porque justamente a gente está em um momento de crise da saúde mental. A gente vai precisar. A gente juntar com o desmantelamento do que tem, o que funciona, nossa mãe, quer dizer, aí realmente a gente... Desmontar essas equipes, Flávio, é perder essa memória. Memória de pessoas que construíram esse saber por muito tempo. Sim. Lidar com o sofrimento de forma coletiva não é algo simples, não é algo que você aprende logo quando você sai. É uma forma de pensar que é revolucionária no sistema do Brasil em lidar com saúde mental pública.
Tá? Então, é algo que as pessoas, os profissionais que estão há muitos anos no CAPS, eles passam para os profissionais que estão chegando. O desmonte disso, o ataque direto a essas equipes, o desmonte dessas equipes num momento como esse é desastroso. A gente vai perder memórias, a gente vai perder os contatos, a gente vai perder essa rede. O que faz a potência desses dispositivos que substituem essa lógica manicomial é justamente o contato entre as pessoas, essa rede que se forma entre os setores da sociedade, outros setores da sociedade, com essas casas que lidam com a saúde mental de uma maneira totalmente diferente do que se pensava estigmatizadamente, que maluco é para estar preso. Maluco não é para estar preso. Né? Se a gente for pensar nas estatísticas seriamente, a gente vai ver que cada um dos indivíduos tem uma grande chance de desenvolver algum nível de sofrimento mental na vida. Dada essa pandemia agora, vamos colocar aqui quase as chances de uma pessoa que não tinha sofrimento mental passar a expressar um sofrimento mental no momento desse de ajuste é muito grande. E a gente matar, então, a lógica de pensar nisso como rede, justamente na hora que a gente vai mais precisar, é desastroso. Né? Então, bom, infelizmente, é uma notícia ruim. Mas é notícia ruim que vem com um chamado, né? Com um chamado para resistência, para ação. Né? A gente precisa dar conta disso, né? Das prioridades que nós temos nesse momento. Eu queria, então, já terminando, a gente já está, pelas minhas contas, com um bom tempo aqui, 1h30, mais ou menos. Eu tenho uma outra perguntinha que não foi feita, e eu proponho para você a gente fazer na forma meio de aperitivo, assim, um rápido comentário para uma próxima conversa sobre um tema que tem a ver com um dos temas mais comuns desse canal, que são experiências com psicodélicos, ciência psicodélica, terapias com auxílio de psicodélicos, né? É um dos temas mais recorrentes aqui do Redemoinho. E como você fez recentemente, né, coautora de um estudo com LSD e que se relaciona com essas coisas que a gente estava falando, com esses diagnósticos de saúde mental e tal, eu gostaria que você fizesse falasse assim, vai de cara só na conclusão, assim, qual foi o que vocês descobriram? Então, quem tem uma tradição de se julgar toda essa fenomenologia que acontece sob efeitos de substâncias psicodélicas com o fenômeno da psicose. Isso porque é comum você ter mirações, você ter ideias diferentes e você expandir isso que a gente chama de realidade. Essa realidade sob efeitos psicodélicos muitas vezes não é a mesma realidade compartilhada por outras pessoas. E é justamente aí que se casa o potencial terapêutico dessas substâncias, em que você pode encontrar outras maneiras de olhar para as mesmas situações, né? Então, do mesmo jeito que eu acredito que a psiquiatria está passando por uma revolução em termos de lidar com a quantificação, a metrificação da sintomatologia, né, e de entender melhor, de uma maneira mais precisa isso, outra revolução está sendo a partir da terapêutica, das propostas terapêuticas com psicodélicos. Né? Mas muita gente ainda tem se tornado bastante cética em relação a isso, principalmente pelo risco de desenvolver algo que seja parecido com algo que é tão disruptivo na vida de uma como um episódio de psicose. Então, nesse trabalho, foram testadas em ressonância funcional magnética. Flávio, você me escuta? Escutei, deu uma balançada aí, ficou, mas acho que deu para entender, que a parte que para mim ficou ruim, mas deu, acho que para entender, é que você fala dessa comparação entre a experiência psicodélica e crises psicóticas, né?
Isso. Então, quando os autores que conduziram esse estudo lá na Inglaterra fizeram a coleta dos dados, eles, em uma parte do protocolo, perguntaram sobre experiências parecidas com sonhos, né? E isso promoveu, então, um relato de uma maneira mais ou menos estruturada de uma mesma pergunta, que é essa experiência psicodélica, mas também que parece que remete a um sonho. E esse, então, foi o nosso objeto de estudo para comparar com pessoas que realmente estavam passando por um episódio psicótico falando sobre um sonho. Qual é o objetivo aqui? É desmistificar essa questão em que as pessoas olham para a psicose igual à esquizofrenia, igual a um sofrimento que não tem mais volta, com igual à psicodelia. São situações diferentes, têm qualidades semelhantes, mas quando você mede esse fenômeno, você percebe que é em outro nível de severidade. Então, o que a gente viu nesse estudo é que pessoas sob efeito de LSD, elas têm algum nível de desorganização desse discurso? Tem, mas é uma desorganização transiente e muito mais leve do que seria o risco de se encontrar um episódio de esquizofrenia, por exemplo, de psicose dentro do que seria esquizofrenia. Sim. Então, quando a gente coloca precisão nas coisas, é isso que acontece. A gente começa a desmistificar uma série de mitos que tem a ver com os vieses confirmatórios que a gente tem. Então, se você já tem de cara, participa de uma cultura que tem preconceito com outras culturas que se baseiam no uso de substâncias, por exemplo, com habilidades e com potencialidades psicodélicas, você tende a não entender o potencial terapêutico disso e é palatável você entender o risco disso, né? E nessa trajetória toda, né, de conhecimentos, de estudos em relação tanto a sonho, psicodélicos, saúde mental, transtornos mentais e tal, essa ideia que agora, como você falou, vocês estão podendo, né, usar parâmetros de quantificação, né, para aumentar a precisão dessas comparações e fundamentar melhor também essas comparações, a ideia da positividade da loucura, quer dizer, a ideia da positividade né, desse sair do campo comum de compreensão da realidade, ela sempre teve por aí. Então, aquela ideia de que, né, você vê em vários autores, a ideia, por exemplo, de que o sonho tem um aspecto de loucura controlada. Quer dizer, né, você dá uma chacoalhada, você dá uma embaralhada justamente para evitar um outro processo, que é um processo que leva a uma disfuncionalidade, né, psíquica, que é o processo da repetição, de modelos, né, mentais e comportamentais muito viciados, que não saem daquilo e que tem a ver com processos né, que abalam a saúde mental, que tem a ver com depressão, que tem a ver com um monte de coisa, né? Então, você precisa de um teor ali de loucura, né? Não é à toa, quer dizer, isso está no senso comum desde sempre, né? Quer dizer, no sentido que os grandes gênios, né, são meio loucos, né? Os caras que conseguem ver coisas que a maioria não vê é meio doido, né? Os grandes artistas, os grandes cientistas daqueles que mudam paradigmas e tal, né? Sempre se percebeu, opa, esse cara tem algo que não é muito normal, né? Então, assim, essas saídas esses instrumentos que nos permitem fazer saídas da normalidade com certa segurança, né, eles são preciosos. Então, né, quer dizer, essa ideia, né, de que você saiu um pouco, agora você está, se bobear, está até parecendo um pouco com um louco. Sim, mas às vezes a gente tem que parecer um pouco. Primeiro que todo mundo aquela coisa, nós compartilhamos de tudo que é humano em alguma medida, né? Exato. Todo mundo já é um pouco, né? Aquele negócio, de perto ninguém é normal, né? Exato. E se você tem um instrumento que te estimula esse lado, que muitas vezes está faltando na sua vida, de um jeito que tem começo, meio e fim, né? E que você consegue depois integrar, pô, sensacional, né?
Exatamente. Defesa aqui deslapada aqui da experiência psicodélica. Então, maravilha, querida. Você queria acrescentar alguma coisa para finalizar? Eu acho que é isso, assim, sempre que me chamar eu venho. Adoro bater esses papos. Eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer como sociedade, como sempre, e isso pode ser encarado de uma maneira estimulante, de que a gente ainda tem muito papo pela frente, a gente ainda tem muita coisa para conversar, para entender nova. E eu fico muito feliz assim, de que a gente consegue criar cada vez mais esses espaços democráticos para o debate e para falar de coisas que são tão centrais. Obrigada, Flávio. Obrigada. Obrigado, Natália. Adorei a conversa. Aquele negócio, a gente tem que ficar o tempo todo meio se segurando, porque cada uma das questões dá para fazer uma conversa inteira e até mais, né? Então, mas ficou muito bacana, eu adorei a conversa, acho que ela é interessantíssima. Amei. Muito obrigado, viu? E espero que a gente se encontre em breve, quando for possível, e espero fazer novas conversas com você sobre esses assuntos e outros. Gratidão, meu amigo. Obrigada. Gratidão, Natália, querida. Tchau, gente. Quem curtiu, curta ali, vai lá, mostra que curtiu. E compartilhe, vira membro, aquela coisa, etc. Valeu, tchau. Até a próxima. Tchau.